Olá, sempre uma alegria poder estar aí com você, entrar na sua casa, ser recebido por você para falar sobre temas que informam, que orientam e que com certeza podem edificar a sua vida. Agradecemos a sua gentileza de nos receber, agradecemos a sua gentileza de confiar na programação da Boas Novas, que sempre tem um conteúdo saudável, um conteúdo que pode chegar a toda a sua família. Lembrando que a gente pode chegar até você, porque nós não fazemos isso sozinhos. Nós temos um exército de pessoas que nos ajudam a cada dia, que oram pela Boas Novas, que entendem o tamanho do nosso desafio e que também nos ajudam financeiramente. Nossa palavra de agradecimento ao querido semeador de Boas Novas, que se faz presente e que nos dá confiança de poder seguir em frente a cada dia, sejam quais forem as adversidades. Obrigada, querido semeador. Só o Senhor Jesus, que conhece o teu coração, Ele pode te recompensar. E a nossa oração é que realmente Ele possa atender os desejos do seu coração e te retribuir com toda sorte de bênçãos materiais e bênçãos espirituais. E você que ainda não é um semeador, entende a importância da nossa programação, tem sido abençoado, vem abençoar Boas Novas também. Nós não ficamos com essa bênção só para nós. A Boas Novas é abençoado por você e sai por aí, distribuindo bênçãos. Você já conhece isso, não é? Seja um semeador. Liga agora, 2126-300 ou entra no nosso site, www.boasnovas.tv e venha ser um semeador. Venha fazer parte do exército de semeadores de Boas Novas. E da mesma forma, mesmo não sendo semeador, você que nos assiste continuamente, que o Senhor possa te abençoar, possa atender os desejos do teu coração. Só Ele pode fazer isso na dimensão daquilo que é necessário fazer. Obrigada, querido telespectador. No Cabeça para Cima de hoje, nós vamos falar sobre mais um daqueles temas que podem ser polêmicos. Nem sempre as pessoas concordam que a gente fale aqueles temas que trazem polêmica dentro da Bíblia. Nós vamos conversar sobre divórcio. No ano de 2012, pela primeira vez no Brasil, o número de divórcios teve uma queda em torno de 1,4%. Mas, na verdade, a realidade do divórcio, ela é presente a cada dia e cada vez mais forte no nosso dia a dia, inclusive de nós cristãos evangélicos. Nós também lidamos e vivemos com a realidade do divórcio. Agora, será que é possível enfrentar essa realidade e sair efetivamente curado emocionalmente? E uma outra questão, um cristão evangélico, ao enfrentar a realidade do divórcio, será que ele faz isso de uma maneira diferenciada? Se a resposta é sim, qual é essa diferença que há no enfrentamento do cristão na situação de divórcio? Vamos conversar com você sobre esse tema, divórcio, mas o nosso foco é divórcio e curado. Começamos com o nosso informativo e tem um time muito especial para poder debatermos hoje. Após registrar taxa de divórcios recorde em 2011, o Brasil apresentou em 2012 o primeiro recuo no número de dissoluções matrimoniais, desde a mudança na Constituição, que em 2010 facilitou o processo. Os números fazem parte das estatísticas do Registro Civil divulgadas pelo IBGE. Em contrapartida, os casamentos estão durando cada vez menos no Brasil. A maioria dos casais, 56,5%, está se divorciando antes de completar 15 anos de união. Não completam uma década, 41,6% deles. Vivenciar o divórcio pode ser uma das experiências mais estressantes e dilacerantes da vida das pessoas. Vivenciá-lo dentro da igreja, no entanto, pode ser ainda pior. Nessas horas, ter um acompanhamento é primordial. É isso aí, né? Dados concretos da realidade do Brasil. O número de divórcios, ele é real e continua crescendo. A gente vê aí que, né, na média, os casamentos acabam antes dos 15 anos, mas isso é a melhor média, né? Porque às vezes eles chegam aos 6 e olhe lá. O que está acontecendo? Por que os divórcios eles têm se tornado de fato mais frequentes? Para nós cristãos, esse tema ainda é um tabu.
mas o Cabeça para Cima tem por missão fazer com que a gente possa refletir a partir de opiniões de pessoas que conhecem a palavra de Deus e podem nos ajudar nessas reflexões. Tema de hoje, divorciados e curados. E eu recebo aqui no estúdio o pastor Roberto Caputo, desculpa, e pastor, né, Roberto Caputo, que sempre tem estado aqui com a gente. Não é a primeira vez que eu troco seu nome, né, pastor? Não, foi a primeira. Você nunca trocou, não. Que bom, que bom. Pastor Roberto, que é pastor na comunidade evangélica Jesus Vive, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, é também escritor. E sempre que a gente quer conversar sobre um tema mais polêmico, pode contar. Muitíssimo obrigada. Com certeza. Vamos trabalhar em cima da verdade, né? Deixar um pouco as hipocrisias de lado hoje aqui. Verdade, verdade. Muito bom tê-lo aqui como pastor, Obrigado. Né? E como escritor, porque como pastor o senhor pode também nos ajudar nas referências bíblicas para esse assunto, né? E no papel da igreja, por exemplo, em relação a esse assunto. Também conosco a Eni Peniche. Eni que já esteve com a gente, psicóloga, master, coach. Muito, muito bom tê-la aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Para falar sobre um tema. Você também acha que esse tema é polêmico dentro da igreja, Eni? Sim, eu acho. Eu acho bastante polêmico. É difícil de gerenciar, né? Especialmente que a pessoa já está sofrendo um problema intrapsíquico e ainda tem que trabalhar com esse lado psicossocial, que está ligado, não é nem espiritual, é muito mais psicossocial. Então é complicado. Vamos já entender esse negócio um pouquinho melhor. Né? E também conosco, completando o nosso time, Virgínia Martin. Virgínia é jornalista, produtora editorial, é também escritora. Tem um enorme prazer voltar a te ver, especialmente aqui no reencontro aqui. Um reencontro. Obrigada pelo convite. Muito feliz. Perfeito, né? Você é escritora, você tem escrito também sobre esse assunto, Virgínia? Isso, Celeste, eu gostei porque o programa teve uma iniciativa, né, para tocar nesse assunto que é polêmico, e aí eu me senti muito honrada porque eu tenho o livro Divorciados, Curados e Bem-Humorados, onde eu abordo o tema, escrevi sem aquele costumeiro blá 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 de sempre, né? As pessoas tocam superficialmente, conversam, sem muitas preocupações, então eu falei, olha, vamos aprofundar um pouco mais, vamos falar das verdadeiras demandas, vamos falar das sequelas, de como vive um divorciado. Quer dizer, são temas que eu trouxe em 15 capítulos onde eu abordo o sofrimento, como a Eni falou, as feridas, mas não de uma forma assim, fazendo uma apologia ao divórcio, olha, é uma coisa boa que você tem que enfrentar. Não, não é nada disso. Pelo contrário, o divórcio não é uma coisa ideal, mas ela tem sido cada vez mais real. Então, a gente precisa confrontá-la, né? Precisa tratar dessas pessoas que passam por isso, infelizmente. Mas só que eu coloco aqui com muito bom humor, né? A gente precisa lidar com o assunto trazendo à tona os aspectos positivos, porque eles existem graças a Deus. E essa questão, né? Existem, dentro do mundo cristão, eles também têm se tornado mais frequentes e é fundamental, como vocês já colocaram, a gente poder enfrentar essa realidade. Vocês todos são evangélicos também, né? Têm um envolvimento com igrejas. Essa realidade dentro das igrejas, ela de fato tem aumentado? Há hoje uma maneira diferente de se tratar o divórcio, mesmo dentro das igrejas, do que tempos atrás? Como é que é? Não dá para negar, né? Não tem como negar. Querer botar um pano em cima. Tem aumentado, sim. A estatística, ela é verdadeira. Os casamentos têm durado menos, infelizmente. Claro que nós, enquanto pastores, pregamos a palavra de Deus, pregamos o que a Bíblia ensina para se manter uma família sadia, um casamento sadio, relacionamentos saudáveis. Mas existe o livre-arbítrio, existem as escolhas. E na medida em que marido ou mulher fazem suas escolhas pessoais, alguém escolhe olhar mais para si do que para o grupo, para o conjunto ou para o casal, as divergências começam e, infelizmente, acabam chegando a um ponto de uma discórdia total e aí divórcios acontecem. E a gente não pode fechar os olhos para isso.
porque as pessoas estão sofrendo dentro da igreja, e outros que não se divorciam vivem relacionamentos completamente doentes, mas porque alguém chegou, você não pode separar, essa não é a vontade de Deus. Então, muitas deformações estão sendo constatadas, encontradas dentro da igreja. Celeste, no meu livro, eu até queria deixar bem claro que ele não é apenas para quem se divorciou, ele é também para quem é solteiro e para quem é casado e vive em crise, né? Porque isso que o pastor abordou é algo que eu tento trazer à tona da seguinte maneira: se a família ela é algo tão valioso dentro da igreja, a igreja prioriza tanto a família, né, a célula máter da sociedade, eu acho que a gente não tem tratado com estratégias como fazê-la sobreviver. Vou dar um exemplo. Quando uma companhia aérea, por exemplo, ela sofre uma crise, um avião desaba, um incêndio no aeroporto, qualquer tipo de dano, ela já tem um gerenciamento de crise, né, já todo estabelecido, todo pronto para aquela situação, que eles chamam de manual de crise. Né? Então, para quê? Para que os custos, tanto de imagem quanto financeiros, sejam reduzidos. Isso é uma grande companhia que estabelece como sua prioridade: vou fazer um manual de crise, né, para que eu reduza os meus riscos e as minhas crises. Claro, por que a família não utiliza isso? Por que nós não temos um próprio manual de crise dentro de casa? Onde a gente pode dizer, olha, gente, quando ocorrer isso, nós vamos ter que usar dessa tática, dessa estratégia, para que a gente sobreviva e ninguém saia queimado, ninguém saia machucado. Em um dos meus capítulos, eu aponto uma figura, né, simbólica, que é o ponto cego dos relacionamentos. Todo mundo sabe que é um ponto cego quando dirige? A gente sabe, né? Que é exatamente aquele espaço que você não consegue perceber que o carro está te ultrapassando. Então, são segundos onde você vai atravessar, vai fazer uma ultrapassagem, alguém vai te ultrapassar, enfim. E aquilo muito rapidamente te engana. E você corre o risco de sofrer um acidente ou bater em alguém. A mesma coisa acontece no relacionamento. Nós temos pontos cegos e a gente não ajusta os retrovisores. Então, a gente passa, às vezes, como o pastor falou, por umas doenças emocionais, atitudes, são atitudes repetidas, doentias, são hábitos nocivos, tudo isso porque aquele ali é o ponto cego, você não está enxergando. Né? E para isso tem que sentar, tem que negociar, e isso dá trabalho. Tem que discutir o tema, né? Tem que discutir, tem que trazer a realidade. A primeira coisa, né, a gente encarar que é uma realidade, discutir o tema, discutir antes que ele possa ser uma realidade, né? Isso. Encarar como uma possibilidade e não ter medo de Se enfrentar. há uma doença, que a gente se identifique, se declare doente. Ok, eu reconheço, estou precisando de ajuda. Então, um ajudar o outro. Agora, essa questão da gente poder imaginar ter um manual de procedimentos que possa regular, né, os relacionamentos baseado na Bíblia. Dentro do contexto familiar. Será que é viável mesmo? É possível ter um manual de procedimento para isso? Ou o que seria esse manual de procedimento? Eu acho que o que a Virgínia está querendo dizer seria um planejamento estratégico, plano de ação, plano A, plano B, plano C, como a gente trabalha nas empresas. Tem de A a Z, né? Mas é de A a Z. Eu, como coach, trabalho com isso nas empresas, dando treinamento de liderança. E é muito inteligente. Quem dera, né, que fosse possível isso. Porque, na verdade, grandes conflitos no relacionamento conjugal não é do relacionamento. Casamento não tem problema. E as pessoas levam os seus problemas das suas raízes para o relacionamento. Também. Então, esse é o grande problema, não é quando vai se relacionar. Um pai e uma mãe, ela se torna pai e mãe quando o filho nasce. Antes disso, não se preparou para isso. O casal, ele só nasce quando tem o casamento, quando vai viver juntos. Então, não existe um programa preventivo, né,
para ensinar as pessoas a gerenciar Na verdade, crises. a gente só se prepara para ser profissional, vai para a faculdade para ser o melhor tem uma profissional. coisa, Virgínia, mas não se prepara para ser mãe, para ser esposa. E na igreja, né, voltado para esse clima de hipocrisia, não, se a gente falar isso, já está agorando, né? Já está dizendo que vai dar errado. Não é isso. Já está amaldiçoando. Já está amaldiçoando. Não é isso, existe o real e existe o ideal. O ideal é uma meta, é um objetivo sempre a ser alcançado. Mas existe o real que precisa ser trabalhado com mini metas até chegar à meta principal. Perfeito. E isso não tem como dar um jeitinho. Não adianta. Eu lá no consultório, né, praticamente 20 anos de consultório, quando o casal chega, já está se separando. Eles não são orientados a buscar um gerenciamento daquela relação antes mesmo que surja aquela crise final. Perfeito. Eu acho que é possível ter um manual de procedimentos. Mas depois do intervalo, eu vou Eu te dou um exemplo. compartilhar por que eu acho que é possível ter um manual de procedimentos. Tá bom? Tá bom. Vamos lá? Para o intervalo, voltamos já. Cabeça pra cima.